Shalom, bom dia, amada. Que tal a gente dar aquele bom dia pro Espírito Santo? A gente acordou, a gente tá bem, glória a Deus por todas as coisas. Você teve uma noite quentinha, então glória a Deus que você tem um lugar para ficar, você tem o que comer, isso já é um motivo pra gente agradecer a Deus, amém? Então vamos lá, vamos dar aquele bom dia pro Espírito Santo e agradecer ao Senhor. 1, 2, 3 e bom dia, Espírito Santo, bom dia. Muito obrigada, Santo Espírito, por nos dar livramentos, por nos abençoar. Obrigada, Senhor, porque nós temos um teto, temos aonde dormir, temos o que comer. Muito obrigada, Deus, pelo ar que respiramos. O Senhor é maravilhoso. Nós não precisamos estar comprando esse ar, o Senhor nos dá gratuitamente. Obrigada, Deus, pelas nossas vidas, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo que o Senhor faz e pelo que o Senhor ainda fará. O Senhor é incrível. Nós queremos Te pedir em especial neste momento, Espírito Santo, que nos ajude com a palavra, que nos ministre fortemente ao nosso coração, à nossa mente. Nós nos entregamos a Ti, nos rendemos a Ti, declaramos que a nossa mente e nosso coração estão cativos à Tua voz, à Tua palavra. Nos traz clareza, entendimento espiritual, que possamos Te ver, Te ouvir, Te sentir, Santo Espírito, que possamos ser impactados hoje pela Tua palavra, que ela não volte vazia e que ela dê frutos que permaneçam, em nome de Jesus, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, amém? Glória a Deus. Estamos aqui no Devocional da Manhã e aqui é Atos capítulo 10. Vamos começar? Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Eles davam muitas esmolas ao povo e oravam continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, vou baixar aqui um pouquinho o som, tá me incomodando um pouquinho aqui, imagine você aí. Então ele viu, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. E depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, ele queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra e aves do céu. Perdão, Pedro, também já tive nessa situação, viu? Você já ficou em jejum, né? Imagina, deu meia hora, você tá doido pra comer, entregar o jejum e aí você começa a delirar, a ver coisas, né? Mas Pedro não tava delirando, não. Era uma visão do alto, né? Não era uma autoajuda, não. Era uma ajuda do alto. Então vamos lá. E glória a Deus por essa visão, porque por conta dela é que hoje eu e você temos acesso à palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus. Então vamos seguir aqui, que para mim essa parte é extremamente importante, porque vai impactar diretamente as nossas vidas. Pedro viu os quatro pontas, répteis, aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro o que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro.
Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com ele, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. Então assim, Cornélio, ele era um centurião, né? Uma pessoa importante ali, e ele também era muito simpatizante do judaísmo. Ele era italiano, né? Era enviado de Roma, mas toda a sua família adorava a Deus, amavam a Deus. E estavam ali, eles eram tementes ao Senhor. E o Senhor lhes entregou ali essa visão, entregou a Pedro também, confirmando. Você sabe que muitas vezes alguém precisa ter uma confirmação. Muitas vezes eu e meu marido estamos aqui, meu marido disse: meu amor, nós precisamos fazer tal coisa. Só que eu ainda não estou convencida disso e falo: rapaz, então vamos orar, porque Deus precisa confirmar no meu coração. E aí a mesma coisa também, às vezes eu chego para ele e digo: olha, vamos fazer tal coisa, e ele: vamos orar, porque Deus precisa confirmar no meu coração. E muitas vezes na minha liderança eu orei, eu falei: Senhor, o Senhor já falou comigo, agora eu peço que eu fale com Pati, com minha líder também, para que confirme no coração dela. Então muitas vezes precisa de uma confirmação, de uma liderança, de uma autoridade. Meu marido é autoridade na minha vida, né? Minha líder é uma autoridade na minha vida, e eu espero que você reconheça as autoridades de sua vida, né? Os pais são uma autoridade em nossas vidas, os chefes são autoridades em nossas vidas, né? Os governantes, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, presidentes são autoridades em nossas vidas, e nós precisamos respeitar, abençoar as autoridades em nossas vidas, né? Nós somos autoridades na vida de nossos filhos, então é importante honrar autoridades, respeitar, admirar, ouvir e obedecer às autoridades. E aqui, quando Deus deu uma visão para Cornélio, ele confirmou no coração de Pedro, apesar de que em Pedro aquilo ainda estava impactando, porque era totalmente contrário ao que ele tinha aprendido a vida toda dele na religião, no judaísmo, né? Não se podia comer animais quadrúpedes, era considerado impuros, e Deus estava dizendo assim: olha, não diga que é impuro o que eu purifiquei. Então Deus foi o criador de tudo, né? De todas as coisas, e aqui está caindo por terra justamente essa visão de que não se pode comer isso, não se pode falar aquilo, não se pode fazer aquele outro, porque Deus está dizendo: faça, porque Deus está abençoando e está respaldando Pedro para fazer. Perdão. Vamos seguir aqui, né? Isso é muito importante, porque é assim que a palavra chegou a mim e a você. Através dessa visão de Pedro, através dessa visão que Cornélio teve, uma família temente ao Senhor. Vamos seguir. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Então você já viu que Jope e Cesareia é meio distantezinho, né? 24 horas, não sei, a viagem deles era a pé ou era de cavalo, de camelo, não sei. Eu sei que eu moro em Salvador e Fortaleza está mais ou menos a 24 horas também daqui, de ônibus, de carro, de avião são algumas, 2 horas direto, 4 horas com conexão. Mas a gente percebe aqui também a diferença entre eles, né? Eles não estavam de carro, eles não estavam de avião e tinha uma viagem de 24 horas aí. Não sei se é a pé ou se é de camelo, de cavalo, não sei. Então eles chegaram no dia seguinte a Cesareia. Cornélio o esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Ou seja, Cornélio já tinha feito ali, né, colocado já para fazer um culto, uma célula, porque era dentro da casa dele. Então a gente está vendo aqui, ele fez uma célula, convidou o palestrante, que era Pedro, né, convidou os amigos e a família dele para estarem ali na célula com ele, na casa dele. Versículo 25. Quando Pedro ia entrando em sua casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés adorando. Mas Pedro o fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou um homem como você. E conversando com ele, Pedro encontrou ali reunida muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo.
Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando eu fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Tá vendo? Pedro foi obediente ao Senhor. Ele não podia visitar um gentil, uma pessoa que não é, judeu como ele, uma família que não é judia como ele, que não foi ensinada como ele nos preceitos de Deus, nas leis de Moisés. Mas quem enviou foi o próprio Deus. Então quem respalda Pedro aqui foi o próprio Deus. E agora Pedro está perguntando, né? E eu imagino que Cornélio também quer saber, porque Cornélio também teve essa visão e Cornélio ouviu do anjo ali, do anjo do Senhor, justamente para mandar buscar Pedro. Então está curioso para saber o que Pedro tem para falar. Versículo 30. Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes. Rapidinho sobre orar. A gente viu que ele teve essa visão às 3 horas da tarde. Irmã, orar. Orar de manhã, de tarde, de noite, orar sem cessar, sabe? Orar em tempo e fora de tempo. Vamos orar. Seja de madrugada, de manhã, de tarde, seja a hora que for. E a visão de Pedro era meio-dia. Então aqui está pela tarde, Os dois estão pela tarde, mas a gente precisa orar. Ok. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Ou seja, ele era uma pessoa caridosa, ele dava ali esmolas, ele ajudava os pobres e era um homem temente ao Senhor. Então assim, é importante a gente fazer as obras, a gente ajudar, a gente ser caridosa, mas isso não é o suficiente para a salvação não, mas é importante que todo mundo seja, eu, você e todo mundo, que sejamos mesmo pessoas boas, que tenham empatia, que ajude o outro. Versículo 32. Mande buscar em Jope a Simão chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro. Curtidor de couro, a gente está vendo essa palavra de novo, Ele trabalhava com couro. Então, esse curtidor a gente entende uma pessoa que curte, Então, ele trabalhava com couro, é isso. Simão, curtidor de couro que mora perto do mar. E assim mandei buscar. Viu que ele deu bastante pistas, Falou o nome do cara, falou que morava perto do mar, com que ele trabalhava, Para ele ir direto ali a Pedro. E os caras foram. Cadê? Mora perto do mar. E assim mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e o faz justo. Tá vendo? Isso é importante para mim e para você. Perdão. De manhã, só Jesus na causa, que começa a espirrar, tossir e a fazer isso aqui. Então você vê o quanto é importante, Pedro está dizendo que Deus ele não faz acepção de pessoas, que ele não trata ninguém com parcialidade, mas que ele quer de todas as nações, todo aquele que teme ao Senhor, que crê no Senhor, que fala do Senhor, aqui, versículo 36. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia. Depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram e se expunham no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo, testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas dão testemunha dele. De que modo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante ao seu nome. E enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. E a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo.
E depois que pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias, você vê o derramado do Espírito Santo, né? Assim, Deus, ele queria que os gentios fossem alcançados pela palavra. E Pedro começou isso, e a gente vê isso na vida de Paulo, né? O apóstolo Paulo deu um tempo aqui, vai voltar a falar dele, ele também fez esse trabalho muito bem, de ir para outras cidades, pessoas que não eram judias, né? Que não cresceram com as leis de Moisés, e alcançar os gentios. Eu e você éramos gentis, porque nós não nascemos lá em Israel, nós não somos judias, mas o Senhor nos alcançou e Ele nos adotou como filhas, e hoje eu e você somos filhas do Deus Altíssimo, somos benditas, protegidas do Senhor, somos a menina dos olhos de Deus. E glória a Deus por essa visão de Cornélio, por essa visão de Pedro, porque o Senhor aqui nos chamou para ser dele também. Toda aquela que nele crê, né, que não pereça, mas tenha vida eterna. E a palavra diz que basta a gente crer com o coração e confessar com a boca que nós temos a salvação, que nós cremos, né? Cremos com o coração e confessamos com a boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí nós temos a vida eterna. Glória a Deus por todas as coisas.